Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos, já estamos de volta para dar mais uma aula da EBD. Hoje, a aula de número 2 do quarto trimestre de 2020, que tem por título Quem era Jó, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre este livro tão maravilhoso que é o livro de Jó. E quem era Jó, né? Quem era Jó? Era um servo fiel de Deus, né? Um servo que passou por muitas provações, por muitas dificuldades, mas no final Deus lhe restituiu tudo em dobro, ele lhe deu vitória. Amém? Vamos ler aqui nosso texto áureo que está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e este era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está lá no livro de Jó, no capítulo 1, do versículos 1 ao 5. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre retidão, integridade e fidelidade também, né? É ser reto, ser íntegro, né? E aqui o nosso primeiro tópico vai nos dizer o seguinte: um homem de caráter irretocável, né? Irretocável, não tinha nada do que falar de Jó, falando popularmente, né? Não que ele não fosse pecador, essa não é a questão, né? Pois a Bíblia vai nos dizer que todos pecaram, lá no livro de Romanos, e restituídos estão, ou estávamos, da glória de Deus até o conhecer, né? Só que Jó tem uma peculiaridade, tem algo muito especial. Ele andava tão firme nos caminhos do Senhor, era tão fiel a Deus que não deixava margem para ninguém falar, para dar nenhuma má interpretação. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia dizer que Jó tinha um caráter mais ou menos, né? Que em algum momento o caráter de Jó deixou de ser santo, né? Deixou de ser correto, né? Ou seja, em nenhum momento ele foi mau caráter, né? E assim era Jó. Homem íntegro e sincero, né? Homem íntegro e sincero. E sinceridade e integridade faltam-nos muito nos dias de hoje, né? Falta-nos muito. Muita gente é sincero até demais, por demasiado, né? Nem sempre a sinceridade no momento incorreto ela é bênção, né? Nós podemos ser sinceros e íntegros, mas devemos seguir o que diz lá no livro de Eclesiastes, que diz que há tempo para tudo, né? Há tempo de falar e há tempo de ficar calado, mesmo que você esteja certo, né? Mesmo que você seja sincero nas suas palavras. Mas se o tempo estiver errado, no momento errado, essa bênção que você acha que vai ser, pode se tornar em maldição. Então nós devemos ter cuidado com a nossa sinceridade. Ser sincero sim, ser íntegro sim, mas pedir sabedoria ao Espírito Santo para falar no momento oportuno, né? Falar no momento oportuno. Faz-me lembrar que até o próprio Jesus, quando aqui palmilhou nesta terra, lá na Palestina, lá em Israel, teve alguns momentos que ele teve que se retirar, né? Que ele teve que se retirar. E até ele disse para o seu discípulo também: se tu vai na casa de alguém e esse alguém não recebe a palavra, bate a sandália dos teus pés e sai, para que nem um pó tu leve, né? Disse que não era para falar, né? Mesmo estando com a palavra correta. E ele próprio, como eu falei, muitas vezes ou algumas vezes se ausentou do ambiente, né? Vejam só, ele como Deus, mesmo assim, ele teve a sua integridade irretocável, mas nem todo momento ele quis falar, quis ser sincero, porque tem o momento correto para fazer isso. Amém? E ser íntegro, né? A palavra integridade é ser correto, né? Também em alguns dicionários na língua grega,
ou é na hebraica, não, é na grega, que diz que é ser piedoso, né? Que é ser piedoso, é ter compaixão, né? Então, nós devemos ter esse tipo de caráter, né? O caráter de Jó, um homem que ter um caráter irretocável. Tanto é que os irmãos vão ver que lá ainda no capítulo 1, Deus vai dar testemunho. Vejam só, Deus dando testemunho de um ser humano pecador, né? Poucas vezes Deus fez isso na terra, né? E um deles era Jó, né? Deu testemunho: tu viste o meu servo Jó, que ele anda na minha presença e se desvia do mal, né? O próprio Deus deu testemunho de Jó. Como é difícil nos nossos dias de hoje. Mas o nosso Deus mudou? Não. Nosso Deus não mudou. Nosso Deus é o mesmo, de eternidade a eternidade, né? Nós é que precisamos ler mais, buscar mais, aprender mais do Senhor, pedir sabedoria ao Espírito Santo, né? E deixar Deus trabalhar na nossa vida. Não nós querer fazer, né? Colocar os carros na frente dos bois, como se fala popularmente. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. E espera, seja paciente, né? Que Deus certamente tem algo maravilhoso para ti, tem algo melhor, né? Tudo isso que tu está passando hoje é apenas uma fase, assim como foi na vida de Jó. Todas as dificuldades, né? Todos os momentos difíceis, todas as noites mal dormidas ou não dormidas, né? O teu Deus e o meu Deus, ele tem resposta no tempo dele. Nós devemos esperar e buscar. Que outra característica muito peculiar de Jó era que Jó era um homem de oração, né? Jó orava. Você vai ver também lá no capítulo 1 que Jó orava pelos seus filhos, lá no capítulo 42:10, quando Deus restaura tudo, né? Dá tudo em dobro a Jó, as suas riquezas, as suas posses, tudo. Ele estava também em oração. Então a oração é algo muito importante. Tá difícil? Ore. Tá impossível? Ore, né? Acha que não vai ter mais jeito na sua concepção humana, na sua capacidade humana ilimitada da sua mente? Ore, creia no seu Deus, exercite a sua fé, porque o Deus Todo-Poderoso, ele faz coisas muito mais além do que pedimos e pensamos. Nosso Deus é muito maior do que todas essas coisas. E esses problemas que tem, para nosso Deus não é nada, basta ele querer, né? Muitas vezes ele permite porque quer provar a nossa fé, quer saber que cristão é você, né? Assim como no livro de Jó, quem era Jó? Quem é você, né? E quem sou eu perante o nosso Deus? E às vezes ele quer saber isso da nossa vida. Amém? O nosso tópico de número 2 vai nos falar o seguinte: um homem sábio e próspero, né? E Jó era um homem sábio e próspero. A Bíblia vai afirmar que Jó era maior do que todos os do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3. E quando aqui fala maior, não quer dizer apenas em bens materiais, embora que realmente ele era o maior da sua época também em bens materiais. Se Jó fosse ser comparado com alguém de hoje, seria com os 3 homens mais ricos do mundo. Tudo em um só, que era a riqueza que Jó tinha na época, né, segundo os historiadores. Então Jó era, digamos, um sheik do Oriente lá, onde a terra que ele palmilhou, né? Vale lembrar que a terra de Ur hoje se situa mais ou menos lá na Arábia Saudita, né? E Jó seria um sheik ali daquela região, se vivesse nos nossos dias de hoje. Mas só que Jó, quando fala aqui que Jó era maior, Jó também era maior em sabedoria, né? Jó era maior em fidelidade a Deus. Tanto é que a Bíblia vai dizer que outro homem que nem Jó, né? Assim também como outro homem como Abraão, um homem de fé, né? Um homem de fé, né? Existem poucos homens na Bíblia dessa magnitude, mas existem. E Jó era um deles. Jó era o maior da sua época, era o homem mais sábio da sua época, né? Ele vai falar uma coisa que Salomão, melhor dizendo, Salomão vai falar lá na frente uma coisa que o próprio Jó já praticava lá no passado, né? Muito antes do rei Salomão, né? Que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele era maior, ele era grande, não só em riqueza, em prosperidade, mas grande espiritualmente, né? Um conselheiro nato,
pois ele temia o Senhor, né? Ele temia o Senhor e levava isso tão a sério que por esse temor, que era o princípio da sua sabedoria, Deus deu uma sabedoria muito além do que os da sua época. Jó também vivia em sociedade, né? Aqui vou abrir um parênteses para dizer que nós não precisamos nos isolarmos para ser santo, né? Para ser separado, né? Quando a Bíblia diz separação, é separar-se do mal, é separar-se para as coisas santas e para a santidade do nosso Deus, para ser santo assim como ele é santo. Mas Jó também era um homem que vivia em sociedade. Se os irmãos for ler com calma os primeiros capítulos de Jó, vai ver que Jó era um empresário, Jó era fazendeiro, Jó tinha na verdade tinha muitas culturas que Jó praticava, né? E a Bíblia também vai dizer que Jó tinha muitos e muitos servos. Ou seja, Jó era um empresário bem-sucedido, né? Jó era um empresário bem-sucedido e respeitado, né? Tanto é que a Bíblia vai dizer que tinha muita gente que trabalhava para ele, né? E tinham 10 filhos, né? 7 homens e 3 mulheres. E todos eles eram irrepreensíveis, né? A Bíblia em nenhum momento vai citar que houve algum caráter de repreensão para os filhos de Jó, né? Só diziam que ele fazia festas, né? A cada um ao seu tempo, fazia suas festas e convidava seus irmãos para participar da festa, para comer e para beber, né? Mas era um ambiente ali familiar, era um ambiente harmonioso. Esse era Jó. Jó não era só próspero em riquezas e bens, né? Não era só bem sucedido materialmente, ele também era espiritualmente e no convívio familiar também. Era um homem respeitado, era um homem de família, era um homem sincero, era um homem fiel, né? E também Jó era um homem próspero, né? Como eu falei, a prosperidade de Jó não está só nos seus bens materiais, mas é interessante que a boa mão de Deus sobre a vida dele foi tão grande que ele tinha uma fazenda, né? Que lá ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E também tinha muitas pessoas para trabalhar para ele, né? Então, Deus é o Deus que abençoa material e espiritualmente, né? Deus é o Deus que dá uma bênção completa, né? Agora a gente tem que estar na posição, como eu falei antes, já era um homem de oração, era um homem de consagração, né? Tanto é que, num certo momento, ele vai se consagrar e vai fazer um sacrifício, né? Pelos seus filhos, né? A Bíblia vai dizer que ele vai fazer o sacrifício pelos seus filhos e ele se levantava bem cedo para fazer isso, né? Ele se levantava bem cedo de madrugada. Não que os seus filhos tenham pecado. A Bíblia em nenhum momento vai dizer que seus filhos pecaram em alguma coisa. Só que Jó supôs, porventura, se os meus filhos pecaram no seu coração, né? Jó, por não ter a certeza de que aquele ambiente se ficaria só em ambiente familiar ou transpassaria para o pecado, Jó já se antecipou e ofereceu sacrifício pelos seus filhos, porque Jó era o patriarca da sua casa e também o sacerdote, né? Há um consenso por uma parte e há uma linha de pensamento diferente de outra parte, né? Dizer sobre a época que Jó viveu. A gente já viu isso na aula anterior, né? Qual era a realidade do ambiente, a data, o local, né? O local sabe-se que foi em Ur, na terra de Ur, né? Mas a data, quem escreveu, né? Qual foi a época que ele viveu? Se foi na época dos patriarcas ou na época após Moisés, né? Só que a Bíblia nos dá uma pista bem contundente, dizer que ele foi antes, porque ele oferecia sacrifício. Os irmãos vão ver que essa liturgia, após os patriarcas, só foi se tornar realidade com o povo quando saiu do Egito. E Deus deu o livro da lei para Moisés, e aí Moisés instituiu o culto litúrgico, né? O culto cerimonial, onde se escolheu uma tribo, a tribo de Levi, né? Para que eles fizessem todo o sacrifício pelo povo, né? Que ele fosse o mediador, né? Entre os homens e Deus. Hoje nós temos Cristo, né? Que é o nosso mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus por isso, né? Mas antes tinha um mediador.
Só que Jó era o mediador da sua casa, ele era o sacerdote, né? A Bíblia vai dizer que ele ofereceu sacrifício. E vai dizer também, já lá quase no final do livro de Jó, que ele também ofereceu sacrifício pelos seus amigos, né? Quando Deus se irou contra seus amigos, pois estavam fazendo acusações falsas, né? Acusações levianas contra Jó, que Jó era de íntegro, Jó era de caráter irretocável, como aqui diz, e Deus disse, olha, volta lá e leva lá um animal lá para Jó oferecer em sacrifício por vocês. Isso mostra que Jó também era sacerdote. E como não se tinha estabelecido ainda a lei cerimonial, então tudo leva-nos creio também assim, sigo a linha de pensamento de muitos historiadores que Jó era sacerdote da sua casa, né? E também era sacerdote dos seus amigos, era sacerdote do seu tempo. Né? Glória a Deus por isso. E Jó, ele tinha uma prosperidade diferenciada. Jó era próspero, né? Ele era baseado no ser e não ter, né? Muitas vezes a gente pode pensar que a prosperidade só é próspero aquele que tem muito dinheiro. Isso não é verdade. Só é próspero aquele que vive em belas mansões, que de nada tem falta. Isso não é verdade. A prosperidade muitas vezes está muito além do valor em dinheiro, né? A ser próspero é ter uma vida íntegra com Deus, é ter uma vida próxima de Deus, né? Ter uma prosperidade espiritual que é muito mais importante, pois a nossa riqueza não está aqui. O próprio Jesus disse que o tesouro não está aqui, que aqui os tesouros daqui a traça corrói, né? E perde seu brilho, mas sim temos tesouros celestiais. Esse aí sim, nem um ladrão rouba, né? E nem perde seu brilho, nem perde seu fulgor, porque a glória do próprio Deus, né, faz que com isso seja eternamente. Glória a Deus. E nós vamos falar agora um pouquinho lá no nosso terceiro tópico, que vai dizer o seguinte: o homem de profunda piedade pessoal, né? Jó era um homem piedoso, né? Tanto é que a Bíblia em nenhum momento também vai falar que os seus servos, né, que os seus trabalhadores, ele tenha maltratado ou deixado de cumprir com as suas obrigações como patrão, né? Devemos ficar atentos a isso também. Se os irmãos for ver, Jó tinha um caráter irretocável, como diz lá no primeiro tópico, irretocável mesmo. Ele cumpria suas obrigações, né, espirituais, mas também suas obrigações materiais, tanto como pai de família, né? Você vai ver o cuidado em só ele oferecer sacrifício pelos seus filhos, né? Por achar, né? Ele não disse que ele tinha feito, só por achar, se porventura, né, eles têm um pecado em seu coração, né? O coração é algo lá de dentro, né? Quando tu peca na parte de fora, todos veem e vai te acusar por isso. Mas se ele diz, se porventura, né? Se porventura eles pensaram algo mal contra o nosso Deus, né, e pecaram em seu coração, já foi lá e ofereceu sacrifício. Isso mostra o cuidado dele com a sua família, o cuidado dele como pai, né? E ele era piedoso, ele era um homem piedoso. E aqui vai ter um fragmentozinho interessante que vai dizer o seguinte, ó. O ambiente descrito aqui é uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Glória a Deus, né? Como eu falei, né? Jó era piedoso porque cuidava dos seus filhos cuidava da sua família. E a Bíblia, como eu falei, em nenhum momento vai dizer que Jó teve um caráter, né, mau, que tem alguma coisa para falar. Ele cumpria sim com as suas obrigações familiares e de patrão, né, da sua vida cotidiana. E nada disso ele foi encontrado em falta, né? Tanto é que o inimigo vai a Deus, né, e faz um diálogo lá com Deus, né, que Deus disse, só tem observado, que deu testemunho, como eu falei. Ele disse também, você cobre ele com a tua mão de todas as bênçãos. E Deus permitiu que ele fosse lá e tocasse nele. Mas mesmo assim a sua piedade permaneceu, né? Tanto é que o próprio inimigo vai lá de novo a Deus e
fala ou pede para tocar na sua saúde. E Deus também permite disso, só não lhe tire a vida, né? E mesmo assim, Jó continua com seu caráter íntegro, né? Glória a Deus por isso. E ele era um homem de vida consagrada, né? Quem vai dizer, né? Que Jó era um homem de oração, de consagração, né? Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio àquelas notícias ruins, que se o for ver logo nos primeiros versículos do primeiro capítulo, mesmo em meio àquelas notícias ruins que Jó fez, Jó rasgou as suas vestes em sinal de desespero até, né? Também por tudo está acontecendo, né? Irmãos, vale lembrar que tudo aconteceu no mesmo dia, né? No mesmo dia. Tanto é que um saía, um se apresentava a ele quando terminava de falar, outro vinha e dava a má notícia. Jó perdeu tudo em um único dia, ficou sem nada em um único dia. Mas o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes, dobrou seu joelho, ficou no pó e na cinza, literalmente. A Bíblia vai falar que ele estava no pó e na cinza. E adorou o Senhor e disse: o meu Deus me deu e o meu Deus tomou, né? Bendito seja o nome do Senhor. Veja que homem consagrado, a ponto de confiar em Deus de uma maneira que falar dessa forma. Bendito é o nome do Senhor, porque ele deu e ele também tomou, né? E vai ter mais lá na frente, se os irmãos for ler, que ele vai falar assim, ó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Isso é um homem de consagração. Isso é um homem que confia muito no seu Deus, né? Que confia, que conhece, ele tem experiência com Deus, né? E isso só pode ser uma realidade na nossa vida, pelos momentos que a gente estamos passando, se nós tivermos experiência com Deus. Pois se nós conhecermos a Deus só de ouvir falar, a gente não vai conseguir de forma alguma, né, as bênçãos do nosso Deus. Nós não vamos conseguir passar na prova porque nós não temos experiência com Deus, né? Só aquele homem que é trabalhado, experimentado em Deus, que tem experiência com Deus, vai passar todas as dificuldades glorificando o nome do Senhor e o exaltando, e não vai blasfemar. Glória a Deus por isso, né? E aqui eu quero concluir com uma frase, né, que diz o seguinte: é possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum, né? Não era o caso de Jó, tá? Mas é possível sim que alguém seja rico, e como tem, né? E como tem muitos, que seja rico que não possua nenhum caráter, né? Seja mau caráter, né? E tem muitos, né? Tanto é que o próprio Jesus Cristo vai dizer que era mais fácil, ou é mais fácil, passar um camelo no buraco de uma agulha do que uma pessoa rica herdar o reino dos céus. Mas ele complementa, né? É importante o complemento da frase que o nosso Deus falou através do seu Filho Jesus, que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Jó é um exemplo disso, né? Jó tinha todas as suas riquezas, perdeu tudo, Deus lhe deu em dobro e mesmo assim ele continuou fiel a Deus. Então, se for um homem que restaurou a sua saúde, restaurou os seus bens, ele teve mais 10 filhos, no caso, mais 7 homens e 3 mulheres, né? Deus lhe deu tudo em dobro, né? Todos os seus bens, todas as suas riquezas, todas as suas posses, né? E ele se tornou o homem mais rico ainda da sua época. E igual aquela frase que Jesus falou lá no Antigo Testamento, se cumpriu em Jó lá no Antigo Testamento, que é difícil o homem rico, era mais fácil uma agulha passar, ou melhor, um camelo passar no buraco de uma agulha, do que um homem rico herdar o reino dos céus. Mas Jó foi um homem rico e próspero e herdou o reino dos céus, pois a Bíblia também vai dizer que as coisas que é impossível aos homens é possível a Deus. Amém? Dizendo assim, eu concluo e quero agradecer por você ter ficado até o final conosco, né? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana, né? Te dê um dia abençoado, um dia de domingo abençoado e uma ótima semana na sua presença. Que nós possamos aprender mais da sua palavra, aprender mais sobre esse personagem tão importante da Bíblia. Amém? Muito obrigado. E se o Senhor nosso Deus não voltar, até o próximo domingo, estaremos aí com mais uma aula da EBD. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
e amém.